Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez à continuidade da nossa aula de processo penal. No nosso último encontro nós abordamos o início da comunicação dos atos processuais. Falamos um pouquinho da citação pessoal, que pode ser feita através do oficial de justiça, pelo mandado, pode ser feito por carta precatória, carta rogatória ou até requisição quando servidor público. Falamos também da citação por hora certa, aquela em que o oficial percebe que você está se ocultando para ser citado e após 2 visitas marca um horário na terceira. Por isso, citação por hora certa. Ele marca o horário certo, comparece corretamente naquele horário e cita a pessoa, certo? Ou então intima quem lhe atende para a citação dessa pessoa. Essa pessoa que foi intimada fica compromissada a entregar a citação para o réu e o prazo dessas 2 citações começa a correr do dia que ele foi citado. Foi citado na terça-feira, quarta já é o primeiro dia, não levando em consideração a data em que o oficial certificar isso nos autos. Perfeito? Esse é um ponto importante. Vamos dar continuidade nas modalidades de citação e a modalidade de citação que nos sobrou aqui é a terceira, para depois falarmos em notificação e de intimação. A modalidade da citação que sobrou é a citação por edital. A citação por edital é o seguinte, para pensar comigo. Na citação pessoal, eu achei você. Na citação por hora certa, eu encontrei o seu endereço. Quem sabe até quem esteja me atendendo seja você, o cidadão que deveria ser citado. Mas você está dizendo que não. Está dizendo que é o Pedro, o irmão do José. E eu não sei quem é, então automaticamente eu vou ter que citá-lo por hora certa porque eu achei o endereço. Mas eu não estou achando o réu. E não esqueçam, citação é ato personalíssimo. Professor, e na citação por edital? Na citação por edital, eu não te encontro, nem sequer a localização. Sabe aquela cidade do interior de São Paulo chamada Lins? L-I-N-S? Anota aí, Lins. Local incerto e não sabido. Toda vez que o oficial de justiça comparecer naquele endereço, ele vai... Vamos dar um exemplo prático? Olha só, eu vou comparar a citação por hora certa com a citação por edital. Na citação por hora certa, eu chego no local, bato palma lá. Eu gostaria de falar com o Luiz Eduardo Rigueto. Olha, o Luiz Eduardo Rigueto acabou de sair. Puxa vida, que horas que eu consigo encontrá-lo? Ah, só amanhã agora. Amanhã, se o senhor vier aqui meio-dia, o senhor encontra o Rigueto. Ah, tudo bem então. No dia seguinte, o oficial retorna. Opa, eu gostaria de falar com o Rigueto. Meu Deus, o senhor deve ter cruzado com ele no elevador. Acabou de sair daqui. O Rigueto mora aqui, mas eu estou sentindo um cheiro de malandragem. Ele está se ocultando para não receber a minha citação. Dona Maria, a senhora vai fazer um favor para mim então? Amanhã o Rigueto está aqui? Não, amanhã, 9 da manhã, o Rigueto está aqui de certeza. Amanhã, às 9 da manhã, eu estarei aqui. Por favor, avise-o. No dia seguinte, às 9 da manhã, o oficial de justiça retorna. Se eu estiver, eu recebo do oficial de justiça, citação pessoal. Se eu não estiver, a Maria é intimada para me entregar. Independentemente se ela me entregar ou não, abre-se o prazo de 10 dias para a resposta à acusação. E aí eu volto a fita lá na citação pessoal. Ou eu contrato um advogado, ele faz isso para mim, ou eu declaro pobre e hipossuficiente e a Defensoria Pública ou o defensor dativo faz por mim, ou eu sou um cidadão relapso, não estou nem aí pro processo, e não apareço, mas aí o juiz vai nomear alguém e o processo vai continuar a minha revelia. Agora eu vou para a citação por edital. Eu gostaria de falar com o Rigueto. Não tem ninguém com esse nome aqui. Não tem. Olha, eu moro aqui há 3 meses, acho que até quem morava antes aqui era um tal de Rigueto, mas eu não sei mais para onde ele foi. Um oficial cauteloso, sabe o que ele faz? Ele vai na casa ao lado. Tudo bem? Quem está falando é Francisco. Francisco, Rigueto, você conhece? Olha, eu acho que era um rapaz que morava nessa casa aqui, mas não vejo mais. Na outra casa. Por quê? Porque daí o oficial certifica que comparecia no local indicado e deixei de citar o Rigueto pelo mesmo encontrar-se em local incerto e não sabido. Lins, local incerto e não sabido. E ele menciona que ele foi na casa 88, que era minha, na 90, na 86, falou com o Francisco, falou com a Francisca, e ambos dizem que não sabem meu paradeiro, e ponto. Uma vez certificado isso nos autos,
O juiz fala o quê? Dê-se vista ao Ministério Público. O Ministério Público tem interesse, na verdade, na minha localização. Aí, sabe o que o promotor faz? Uma varredura. Nos órgãos, por exemplo, de abastecimento de água, de energia elétrica, no CISP, né, de Segurança Pública, para ver se acha algum endereço. Se achar qualquer endereço novo meu, ele manda expedir, solicita, juiz, achei mais um endereço do Righeto. Cite o Righeto no novo endereço. Se me citarem naquele endereço e me encontrarem, fechou. Mas se eles verificarem que não há como me localizar, que não tem paradeiro, o promotor diz, olha, diante da ausência de endereços que eu possa encontrar o Righeto, eu requeiro que o Righeto seja citado por edital. O juiz, acolhendo esse pedido ministerial, vai montar um termo de edital com cópia da denúncia, certo? E vai publicar no mural do fórum e num jornal de circulação da cidade. Essa publicação vai permanecer ali por 15 dias. Dado os 15 dias da citação feita no edital do fórum e no jornal de circulação, dado os 15 dias, presta atenção, é como se eu tivesse lido. Então, a partir do 16º dia, é o meu primeiro dia dos 10 para oferecer a resposta à acusação. Olha que loucura! E aí, o que vai acontecer? Se eu li, por presunção eu li, abre-se os 10 dias para a resposta à acusação. Se passar os 10 dias e alguém apresentar a resposta por mim, é porque eu tomei conhecimento. Sou dado como citado pessoalmente e a coisa flui. Agora, se eu posso aparecer no fórum. Escuta, eu estava vendo um jornal ali, eu nunca vi isso acontecer, tá? Eu nunca vi um cidadão falar assim, por exemplo, para a esposa, amor, eu vou dar um pulinho ali no fórum, tá? Você vai fazer o quê, querido? Vou ver se tem algum edital publicado. Nunca vi ninguém fazer isso. As pessoas que são citadas por edital normalmente tomam conhecimento da citação ou por besteira, ou por um acaso, né? Foi pesquisar na internet, achou alguma coisa, tal, ou para o advogado que orientou, né? Porque às vezes o advogado tem acesso ali à pesquisa e acaba achando, certo? Mas na grande maioria das vezes, né, o processo não anda. Se eu comparecer ou se eu contratar um advogado, eu me dou por citado e o processo continua. Agora, se eu, citado por edital, não comparecer, nem constituir defensor, determina o artigo 366 do Código de Processo Penal que o juiz deverá suspender a marcha processual, bem como o prazo prescricional. Suspenda o processo e o prazo prescricional, certo? Bem como decrete a prisão preventiva se entender presentes os requisitos e antecipe as provas consideradas urgentes. Olha só, de acordo com o 366, o réu citado por edital, a prova da OAB adora isso, tá? Ela diz que o réu citado por edital teve um defensor público nomeado para ele, ou um dativo, e o processo continua. E o aluno acha que está certo porque foi nomeado alguém para ele. Não, não pode. Se o Estado, que é onipresente, não consegue te achar, que defesa que eu vou fazer para você? Não sei nem quem você é. Não tenho testemunhas para rolar. Não. Olha a diferença. Se você foi citado pessoalmente e é desleixado e não está nem aí para o processo, é uma coisa. Mas se você, na verdade, não foi sequer citado, não compareceu, não constituiu defensor, não tem como eu nomear alguém. Eu tenho que suspender o processo, prazo prescricional, antecipar provas consideradas urgentes e, inclusive, decretar a prisão preventiva, se for necessário, se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Aqui, eu vou precisar fazer um adendo com vocês com base em duas súmulas, tá? E eu preciso que vocês tomem nota porque vai cair na prova essas súmulas. A primeira súmula que eu vou trabalhar com vocês aqui, tá? É a 455 do Superior Tribunal de Justiça. A súmula 455 diz assim: a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo. Professor, eu não entendi. Olha, você está citado por edital.
O juiz suspendeu o processo e o prazo prescricional. O juiz não decretou a preventiva, vamos pensar que não há motivos para decretar, mas ele entende que é necessário antecipar uma prova que considera urgente. Ele não pode antecipar a prova considerada urgente unicamente baseado no lapso temporal. Aí eu vou ouvir o soldado Pereira, senão ele vai esquecer. Não posso. Eu tenho que fundamentar concretamente a minha antecipação de prova e eu não posso usar esse argumento. Eu poderia ouvir, por exemplo, a dona Josefina, senhora de idade, testemunha presencial, única testemunha presencial do crime, que encontra-se hospitalizada com o Covid, num estado grave. Ou eu escuto essa senhora ou perco a prova. Agora fundamentado. Sabe como é que funciona esse ato? O juiz abre essa audiência. Nessa audiência estará o juiz, ao lado direito dele o promotor, ao lado esquerdo o estagiário, o assessor dele. Tá? À sua esquerda, em frente ao assessor dele, vai estar a testemunha, que eu preciso antecipar a prova considerada urgente. E em frente ao promotor, ao lado direito do juiz, vai estar, na verdade, um advogado. Mas que advogado, professor? Um advogado nomeado para aquele ato. Simplesmente ele vai ouvir aquela testemunha, porque o processo está suspenso, então abre-se, ouve a testemunha, produz a prova, fecha-se e arquiva-se de novo. Suspende de novo. É só para antecipar a prova considerada urgente. Fechou? Súmula 455 do STJ. A segunda súmula que eu tenho que abordar com vocês no 366, que também é de suma importância, é a súmula 415. Pessoal, vamos parar para pensar antes de falar da súmula? Eu suspendi o processo. A marcha processual que estava andando parou. Eu suspendi junto com ela o prazo prescricional. Então não conta mais a prescrição. Que maravilha, parou. Eu antecipei as provas urgentes, súmula 455. E eu decretei tua preventiva, pela garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal, caso seja um dos requisitos para a prisão preventiva. Agora é o seguinte, professor, mas por quanto tempo esse processo vai ficar suspenso? Até a edição da súmula 415 do STJ, esse processo ficava suspenso ad eternum. Se você voltasse 800 anos depois, claro que eu estou tirando sarro, aquele processo que estava suspenso o prazo prescricional e você apareceu, reabriria a contagem. E aí eu teria mais o restante do tempo prescricional para poder percorrer. Porém, a súmula 415 acabou com isso, porque o fórum estava ficando abarrotado de processos suspensos pelo 366 ad eternum. Aí veio o 415, a súmula 415 do STJ e disse assim: o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena aplicada. Jesus amado, professor, eu não entendi. Isso aqui é matéria do processo penal 2, não é do processo penal 3, mas eu vou explicar para vocês, porque eu tenho certeza que vocês já passaram por esse conteúdo, mas eu vou relembrar. Vamos pensar no seguinte, tá? Eu vou cometer uma lesão corporal de natureza leve, que prescreve, segundo o artigo 109 do Código Penal, em 3 anos. Mas também foi praticado um homicídio, que segundo o Código Penal, prescreve em 20 anos. Imagine nesses dois casos. Um praticou lesão corporal leve, que prescreve em 3 anos, o outro praticou o homicídio, que prescreve em 20 anos. Em ambos os casos, os réus foram citados por edital. O juiz suspendeu o processo e o prazo prescricional, antecipou provas consideradas urgentes e decretou a preventiva caso fosse necessário. Professor, por quanto tempo ele vai ficar suspenso? O prazo prescricional ficará suspenso, de acordo com o 366, pelo prazo prescricional do máximo da pena aplicada. Não entendi. Se lesão corporal prescreve em 3 anos, ele ficará suspenso por 3 anos. Se homicídio prescreve em 20 anos, ficará suspenso a contagem da prescrição por 20 anos. Uma vez que passe os 3 anos ou os 20 anos aqui, abre-se o prazo prescricional. Tá, professor, abre-se o prazo prescricional. Abre. O processo continua parado, mas o prazo prescricional abre-se. E aí? E aí que uma vez aberto o prazo prescricional, eu vou ter, na verdade, 3 anos correndo o prazo prescricional para lesão corporal, 20 anos correndo o prazo prescricional para o homicídio. Traduzindo,
3 anos suspenso, 3 anos correndo. Em 6 anos, aquele crime de lesão corporal, aquele processo é arquivado. 20 anos suspenso um homicídio, mais 20 anos correndo a prescrição, 40 anos depois o teu processo é arquivado. Não há mais suspensão do prazo prescricional ad eternum. A prescrição agora ocorre pelo máximo da pena aplicada, regulado pelo artigo 109. Mínima prescrição 3 anos, máxima prescrição 20 anos, tem prescrição em 4 anos, tem prescrição em 8, em 12, em 16, ou seja, depende do crime. Sempre olhe o crime, olhe a pena máxima, vai no artigo 109, vê em quanto tempo prescreve. O tempo que a lei disser que ela prescreve é o tempo que ficará suspenso. Passou esse tempo, abre apenas o prazo prescricional que começa a correr, mas o processo permanece parado. A única forma do processo se movimentar é justamente, certo? A única forma que existe do processo se movimentar é justamente você comparecer ou constituir um defensor. Fechou, pessoal? Deu para entender a citação por edital? E agora a gente fecha a nossa aula com a intimação e a notificação. Elas são bem simples. Uma vez citado, ou você é notificado ou você é intimado. Ou você é notificado ou você é intimado. Intimações e notificações acontecem diversas vezes. Até porque é nulidade se eu não intimar você dos atos que cai um recurso, dos atos que o magistrado está decidindo no curso do processo. Agora eu quero que você anote a pegadinha para fechar nosso conteúdo aqui de comunicação de atos processuais. Anota assim: notificação, tá? Dar conhecimento de ato futuro. Intimação, dar conhecimento de ato passado. Eu dei a sentença ontem. Eu intimo você da sentença que eu dei ontem. Eu designei uma audiência para 20 de abril do ano que vem. Eu notifico você para a audiência que será futura. Notificação é dar conhecimento de um ato que vai ser realizado. Certo? De uma decisão que vai ser realizada. Intimação é dar conhecimento de um ato passado. Fechou? A intimação e as notificações geralmente ocorrem pelo meio do diário oficial, né? Quando o defensor é constituído e pessoalmente quando se trata da defensoria pública, defensor dativo, né? Do próprio réu, certo? Dependendo do caso. Tá bom? Tudo isso matéria de comunicação dos atos processuais que nós vamos trazendo para construir o nosso rito comum ordinário, tá? Nosso próximo encontro, nós vamos tratar da famosa resposta à acusação. E aí vem aquele plus que eu prometi para vocês, que é como elaborar uma peça processual caprichada, tá bom? Bons estudos e até o nosso próximo encontro.